Em nossa primeira aula, tivemos oportunidade de rever o conceito de classes, objetos, bem como justificar por que queremos adotar essa metodologia de programação no nosso curso, por que adotaremos a programação orientada a objeto. Bom, no ano de 2020, é praticamente uma obrigatoriedade trabalharmos orientados a objeto. Na semana passada, tivemos a oportunidade de evidenciar o porquê. Bom, e hoje? Hoje nós vamos rever mais um conceito voltado à metodologia de programação. Na verdade, agora não a metodologia, mas sim a arquitetura. Nós vamos definir um modelo para construir os nossos programas. E esse modelo é um modelo de arquitetura de múltiplas camadas, mais exatamente de 3 camadas. Arquitetura que, com algumas particularidades, também é conhecida pelo nome de MVC. Então, primeiro, o que significa desenvolver um programa sob a arquitetura de 3 camadas? Ora, significa que o meu programa estará modularizado em 3 partes distintas. Tudo que for procedimento de tela, tudo que for correlacionado a formulário, será uma dessas camadas, chamada de IHM, Interface Homem-Máquina, ou, se você preferir, o IL, Users Interfaces Layer, camada de interface com o usuário. Então, tudo que é tela deve ficar concentrada na IHM. A segunda camada seria a nossa BLL, a Business Logic Layer, aonde nós vamos concentrar todo o processamento, toda a lógica do programa. E a terceira camada, que ainda vai demorar um pouquinho para surgir nas nossas aulas, é a DAL, a Data Access Layer, a camada de acesso aos dados, ou, se você preferir, a camada de banco de dados. Então, os nossos programas terão muito bem delineadas essas 3 partes: IHM, formulários, BLL, processamento, e DAL, banco de dados. Bom, e por que separar o programa em partes? Além de uma melhor organização, o que isso nos propicia de bom? Bem, primeiro, se eu divido o programa dessa maneira, eu posso entregá-lo a 2, 3 profissionais distintos para desenvolvê-lo paralelamente. Eu posso pegar um cara bom de designer, ou como na nossa área a gente prefere dizer, bom de front-end, e entregar a ele o projeto da IHM. E enquanto isso, pegar um cara bom de código, ou, se você preferir, de back-end, e entregar para ele a BLL e a DAO. Dessa forma, entregando o desenvolvimento do projeto a 2 profissionais distintos, eu vou ter uma maior agilidade no desenvolvimento do mesmo. E como são profissionais especializados em front-end e back-end, isso também deve me ajudar a ter um trabalho de melhor qualidade e ainda mais rápido. Então, agilidade é um aspecto. Um outro aspecto é a portabilidade. Ora, vamos imaginar que a gente tenha desenvolvido um programa em C Sharp e esse programa fez muito sucesso perante os usuários. Até que alguém mencionou: puxa vida, o programa desenvolvido é ótimo, mas ele só funciona no meu computador. Seria tão bom que funcionasse num ambiente web. Ora, meus amigos,
Se o programa foi desenvolvido como uma coisa só, você terá que fazer uma nova versão dele para a web. Agora, se ele foi desenvolvido em camadas, gente, processamento e banco de dados é a mesma coisa, quer seja no meu computador ou quer seja num servidor web. Agora, a IHM não. No desktop, no meu computador, no C Sharp, a IHM, a telinha é um formulário. Num ambiente web, a telinha é uma página HTML. Então, se eu precisar, num determinado momento, criar uma versão web do meu aplicativo, eu preservo as camadas BLL e DAL e refaço apenas a IHM. Então, eu tenho agilidade, eu tenho a possibilidade de fazer a reutilização de código em diferentes plataformas. Numa outra circunstância, se eu optar por mudar a tecnologia de banco de dados, deixar de trabalhar com SQL Server, deixar de trabalhar com Oracle, que são bancos de dados relacionais, para trabalhar com uma outra alternativa, com um banco de dados orientado a objeto, um banco de dados objeto relacional, ora, eu posso preservar as camadas IHM, BLL e só alterar e só refazer a DAL. Então, estruturar o meu programa em camadas tem todos esses benefícios. E, gente, embora eu esteja te vendendo programação orientada a objeto, arquitetura de múltiplas camadas, como sendo uma grande novidade, na verdade, não é. Na verdade, em 2020, é obrigação minha, que sou teu professor, de te mostrar essas coisas, porque no mundo do trabalho, no mundo corporativo, as coisas são desenvolvidas dessa maneira. Bom, agora que a gente já tem ideia do que é um programa desenvolvido sobre a arquitetura de múltiplas camadas, vamos dar uma olhada no código, vamos ver como se implementa isso. E creio que não vai ser muito difícil para você entender, não. Vamos lá, vamos ao código. Aquele aluno mais atento deve estar querendo me dar um aviso, deve estar querendo me dizer, o professor, desculpa, mas o senhor está trazendo o código da aula passada. Parabéns pela tua observação, porém não é o código da aula passada. Esse código ele é muito mais completo do que o da aula passada e ele já se encontra dividido em camadas. A camada DAO ainda não existe, porque a gente ainda não sabe nada de banco de dados. Mas nós já temos a IHM e a BLL. A IHM, você está olhando para ela. Quero te chamar a atenção que a classe triângulo, ela continua existindo tal qual na semana passada, sem tirar nem pôr. Mas agora somou-se ao nosso projeto a classe erro, que não tem nada de diferente da classe triângulo, da classe circunferência, da classe equação que vocês desenvolveram durante a semana. Na verdade, é uma classe que tem duas propriedades: erro, que é do tipo booleano, que sinaliza a existência de um erro ou não, os dois métodos set e os dois métodos get. Então, até aí, problema algum. Bom, e por que eu incorporei essa classe erro? Porque, gente, você me garante que o usuário digitará valores para base e altura antes de eu apertar o botão calcular? Você me garante que ele terá digitado um número aqui e outro número aqui antes de apertar o botão calcular?
Não, né? E na versão que nós tínhamos até então, se isso fosse feito, ao pressionar o botão calcular, o programa travaria, o programa seria abortado, sem nenhum aviso prévio. Pois bem, essa versão, ela faz o tratamento dos erros, obedecendo às seguintes regras. O campo base e o campo altura são de preenchimento obrigatório. Além de serem de preenchimento obrigatório, devem ser preenchidos com valores numéricos, com números. Estas são as regras. E, gente, não é à toa que eu estou falando em regras, regras, regras. Porque regras de negócio é BLL, Business Logic Layer, a camada da lógica do negócio. Então, todo este processamento, digo, a implementação dessas regras, elas deverão ser embutidas dentro da BLL do nosso projeto. E o foram. Olha a BLL do meu projeto aqui. O professor, mas a BLL é uma classe? É. Porque no mundo da programação orientada a objeto, tudo são classes e objetos. Então, uma camada é, sim, uma classe. E dentro dessa classe, eu tenho aqui o método valida-dados, que recebe os dados de um triângulo e irá fazer a sua validação. Perceba o meu if. Ora, se o comprimento do valor da base for igual a zero, ou seja, se a base for de comprimento zero, não tiver nenhum dígito, não tiver nenhum caractere, significa que ela não foi digitada. Logo, eu seto o erro com a mensagem: o campo base é de preenchimento obrigatório. Se não for, eu vou executar esse bloco try-catch. Percebam vocês que o bloco try-catch é uma tentativa. Eu vou tentar fazer algo. Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga. Se eu conseguir, ótimo, lindo, maravilhoso. Se eu não conseguir, o catch vai ser invocado e eu vou dar tratamento desse erro. Então, o catch, ele captura a execução em caso de erro. No caso da minha tentativa não ter sido bem sucedida. E o que é que eu estou tentando fazer? Ora, eu estou tentando converter para float a base, o valor digitado para a base. Percebam, quando eu chegar aqui, eu tenho certeza que algo foi digitado. Se o cara digitou 2, 3, 5,5, eu vou tentar converter e vou conseguir. Mas se ao invés de digitar um número, o cara escreveu navio, o cara escreveu Palmeiras, na hora de fazer a conversão, não vai dar certo, porque é impossível pegar uma palavra e converter para número. Então aí eu vou capturar o erro com o catch e dar o devido tratamento. Digo, formatar uma mensagem adequada. Na sequência, o mesmo procedimento eu faço para a altura. Então, meus amigos, eu tenho agora configurado a camada IHM, a camada BLL, completamente isoladas. Tela é uma coisa, processamento, regra do negócio é outra coisa. Agora eu preciso te mostrar como eu vou articular essas camadas, como os dados irão fluir por essas camadas. Porque, afinal de contas, os dados surgirão na IHM, porém serão validados, serão processados na BLL. Então,
como será que essas duas camadas se articulam? Bom, estamos aqui na IHM e após o usuário digitar os seus valores, ele vai apertar o botão calcular. Então, o que vai acontecer no evento do botão calcular é bastante importante. Então, percebam, tal qual no exercício da semana passada, uma vez digitados os valores, eu instancio um objeto e seto a base e a altura desse objeto com os valores digitados. Ora, os valores podem estar certos ou não. Exatamente por esse motivo, eu construí o método valida-dados. Então, tão logo eu tenha capturado os valores digitados, eu vou fazer o quê? Ora, eu vou validá-los. Eu agora estou indo para a BLL. Então, essa linha é importante porque ela caracteriza o momento em que eu estou saindo de uma camada e indo para outra. E é importante que você perceba que eu estou indo para outra levando comigo o objeto um triângulo, ou seja, levando comigo, passando a segunda camada, os dados do meu triângulo. Bom, durante a validação, podem ser identificados erros ou não. Portanto, quando eu voltar, eu posso ter voltado em uma condição de erro ou não. Por isso, do if. Se um erro for detectado, eu vou exibir a mensagem. Caso contrário, eu vou exibir o valor da área. Essas duas linhas são duas frescurinhas. Uma vez que eu já tenho a área, eu travo a edição da base e da altura. Então, desta forma, através do botão 1, eu articulo a transferência dos dados entre as duas camadas. Percebam que nessa linha, tudo que eu estou manipulando é objeto de form. Olha lá, aqui é o text box, onde eu digito a base. Aqui é o text box, onde eu digito a altura. Aqui eu tenho um message box. Aqui eu estou manipulando todos os text box. A única linha que foge dessa regra é essa linha aqui, que é onde exatamente eu estou pegando os dados e passando para a segunda camada, aonde os dados serão validados. É dessa forma que as camadas se articularão, se comunicarão. Certo? Gente, eu tenho certeza que você entendeu. Primeiro porque não é a primeira vez que você está vendo isso na vida. A gente já havia visto isso antes da paralisação. Segundo, porque não é nada tão difícil assim. E terceiro, porque você é bom, porque você tem competência. Bom, mas quando o professor ensina, tudo é tão fácil, tudo é tão simples. Quando a gente arregaça as mangas para fazer, é que as dúvidas aparecem. Então, meus amigos, agora a gente precisa praticar um pouquinho para quê? Para consagrar o nosso conhecimento, ok? Então, meus amigos, vamos lá, vamos para a lista de exercício, vamos para o arquivo Leia-me.